Boa noite. Hoje é o último dia de legislação com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Praia Grande, que é realmente a única lei da prefeitura que vai cair neste concurso, tá? Espera aí que eu ia conseguir colocar a Márcia. É a única lei que vai cair nesse concurso da Praia Grande. Então, vamos começar. Queria começar comentando que as leis dos estatutos dos servidores públicos municipais de qualquer município ou até mesmo do estado correspondem em muito dos seus artigos à Constituição, tá? Então a Constituição deve ser seguida. Eu acredito que vocês lembram que quando nós estudamos a Constituição tinha muitas passagens em relação ao estatuto, ao servidor público, né, de qualquer autarquia, que dizia, de acordo com a lei complementar do ente federado. A lei complementar do ente federado para o servidor público de qualquer instância é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Estaduais, e assim vai. Então, aqui, por exemplo, todo o estatuto vai ter esses termos que estão aqui, porque são termos da Constituição. O que é cargo? Cargo público são de carreira ou isolados. De carreira se integram em classes, né? Classe de professores, classe de orientadores educacional, a classe do magistério, tá? Então, a classe do magistério é uma classe que forma carreira. Carreiras se integram em classes e correspondem à mesma natureza do trabalho. Natureza do trabalho é, no nosso caso, na educação. Tem graus e hierarquias nas classes de carreira, né? Mas correspondem à mesma natureza do trabalho com educação. E tem os cargos isolados, que são aqueles cargos que correspondem a certa e determinada função, que é uma só, é uma pessoa só. Então, não podem integrar em classe, só existe aquela pessoa naquela função. Por isso, o cargo é chamado de cargo isolado. Os cargos de carreira, conforme nós vimos na LDB, são de provimento efetivo. Qualquer cargo de carreira público, de acordo com a Constituição, é efetivo mediante concurso público e perfil que corresponda. Os cargos isolados, ou seja, aquele cargo que é único, pode ser também em concurso público efetivo ou em comissão. Uma pessoa que já é funcionária pública municipal é chamada para ocupar um determinado cargo, por exemplo, secretário de educação. Mas fora da educação e até dentro da educação, há cargos que podem ter servidores contratados, como é o caso, por exemplo, de diretor da educação. Pode ser uma pessoa de fora, que não é servidor de carreira, tá? E classe? Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação. Classe e de igual referência de vencimento. Então, nós temos a classe dos professores no cargo, né? No cargo que corresponde à mesma natureza de trabalho. Temos a classe dos diretores de escola, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, mas todos correspondem à área de educação. Classe é um agrupamento de cargos da mesma denominação, com o mesmo nome, e de igual referência de vencimentos. Por exemplo, nas classes de professores, nós temos a subdivisão de professores de ensino fundamental 1, de educação infantil 1, professores de ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, a referência de vencimentos, para cada um
uma dessa classe, desse grupo, desse agrupamento de cargos de carreira, tem uma referência de vencimento. Essa referência de vencimento é aquele salário inicial que cai no edital do concurso público. Vencimento é o salário do grau de referência, tá? Seria um salário base. O quadro de professores é o conjunto de carreiras nessas classes de professores, nessas classes que integram a educação. E quadro de cargos isolados. São separados esses valores de quadro. Os cargos públicos são sempre, de acordo com a lei, providos por nomeação. Você passa no concurso público, cumpre as etapas do edital e depois você será nomeado, pode ser promovido, pode ter acesso a um cargo hierárquico superior, pode requisitar ou ser transferido, pode ser reintegrado ao serviço público e pode reverter a aposentadoria, reversão. Pode ser aproveitado caso o seu cargo seja extinto e pode ser readaptado caso você não tenha mais condições físicas ou mentais de cumprir com eficiência os atributos daquele cargo em que você se efetivou. Nós vamos explicar um por um desses termos aqui. Nomeação. O que é nomeação? A nomeação se dá em caráter efetivo para cargo isolado ou de provimento efetivo, cargo isolado que seja de provimento efetivo, porque vocês viram que tem cargo isolado que pode ser de indicação, né, ou de carreira, cargo de carreira, como é o nosso caso da nossa classe do magistério. Cargos em comissão são somente cargos de confiança ou de livre exoneração, ou seja, os cargos efetivos não podem ter livre exoneração, existem regras. Agora, cargos de confiança, cargos em comissão, têm livre remuneração, exoneração. Por exemplo, você é convocado, você é convidado para exercer o cargo de chefe da educação infantil na SEDUC. É um cargo isolado, mas também pode exercer cargo em comissão. Você pode participar da comissão de atribuição de aulas, sendo efetivo de carreira ou sendo ocupante de um cargo isolado. É uma comissão que é feita, por exemplo, o EJA, para atribuição de aulas, para o exame da rede, você participa de uma comissão. Essa comissão pode ser extinta, e aí você é exonerado e perde os benefícios de vantagens que você recebia por participar daquela comissão, ou seja, de livre exoneração. De repente, você não foi eficiente, ou você não quer mais participar daquela comissão, a exoneração é livre. São vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de secretário municipal, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente, por exemplo, secretário de educação, não pode ter, ele é a máxima autoridade administrativa nessa secretaria. Então, parentes dele não podem ser nomeados, contratados ou designados para cargo em comissão e nem para cargo isolado. O cargo isolado, como nós já vimos, ele pode ser um cargo efetivo, um cargo de concurso público ou um cargo em comissão, tá? Que ele vai receber um percentual em comissão. Não pode ser nomeado parente.
correspondente ou ainda familiar de ocupante de cargo em comissão, também não pode. Ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento para. Cargo em comissão ou função de confiança, não dá para eu, diretora de escola, por exemplo, nomear um parente meu para trabalhar na minha escola em algum cargo que seja de comissão, ou um cargo que seja isolado, que não é efetivo, tá? Atendimento não pode também, para atendimento, atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e estágio. São os exemplos que eu dei dessas comissões aqui. Necessidade temporária, né? A atribuição de aulas é um processo de necessidade temporária, mas não pode trabalhar parentes de interesse público estágio, salvo por processo seletivo, a não ser que haja uma prova de processo seletivo e essa pessoa preencha os requisitos e tenha classificação que ela pode ser nomeada. Então, presta atenção aqui nesse salvo por processo seletivo. É diferente de efetivação e é diferente de participar temporariamente de uma comissão, né? A comissão é temporária. Tudo bem aí? Salvo por processo seletivo. Então, houve uma prova que solicitou pré-requisitos e o perfil, e aquela pessoa concorrendo junto a outras e não escolhida por nepotismo, né? Ela tirou em primeiro lugar, ela pode ser nomeada para um cargo em comissão, para um cargo não efetivo, efetivo só sob concurso, para um cargo isolado, né, que seja de confiança. Contratação direta é proibido, sem licitação. Tem que ter licitação para contratar uma empresa na qual haja administrador ou sócio com poder de direção familiar de alguém que tenha um cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela licitação. Isso aqui tem controvérsias, né? É necessário ter licitação, mas quem vai avaliar a licitação e quem vai determinar quem ganhou a licitação é aquele com poder de direção, que pode estar atuando nessa área responsável pela escolha de quem ganha a licitação. Mas isso não interessa para nós aqui. São golpinhos da lei. O que interessa é que, por lei, é proibido, sem licitação, contratar parentes, tá? Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção familiar de alguém que atue na área responsável. Não se inclui nessas vedações aqui em cima contratação de servidor municipal efetivo ou nomeação para um cargo de comissão, bem como de empregados municipais permanentes, inclusive aposentados. Então, aqui, pela lei, o Estatuto da Praia Grande, um aposentado pode fazer parte, por exemplo, da comissão de atribuição de aulas, pode fazer parte da comissão de merenda escolar, de alimentação escolar, tá? Inclusive aposentados. E o servidor público municipal efetivo também pode. Para a ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto do que o agente público parente, não se inclui nessa vedação. Se você vai ser chefe do seu parente, é outra pegadinha da lei, né? Que trabalha na mesma autarquia, na mesma secretaria que você, se você vai ocupar um cargo de chefia, vai ser chefe desse parente, você pode ser contratado. Não se inclui nessas vedações aqui em cima
quando as nomeações para um cargo em comissão ou um cargo isolado são realizadas antes do início do vínculo familiar, ou seja, cunhado ou marido e esposa se casam depois de que o parente nomeou para um cargo lá no poder público onde é chefia. É outra pegadinha, né? Mas não se inclui nessa vedação quando elas são realizadas antes do início do vínculo familiar, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo. Nepotismo. Agora, quem vai caracterizar, a gente não sabe, né? Não se inclui nessas vedações a nomeação para cargos em comissão ou cargo isolado de pessoas já em exercício no mesmo órgão ou entidades antes do início do vínculo familiar com o agente público. Então, eles já estavam trabalhando no mesmo órgão e ele foi nomeado para uma comissão, ou seja, vai receber uma gratificação salarial antes de casar com a chefe dele, né? Para nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. É exatamente esse exemplo que eu dei. Enquanto não adquirir estabilidade, ou seja, enquanto estiver no período de 3 anos do período probatório, o servidor poderá ser exonerado. Esses são os pré-requisitos da avaliação do período probatório. E prestem bem atenção aqui, porque Praia Grande demite mesmo, tá? Nesses casos, Praia Grande demite mesmo. Servidor faltoso, servidor que é considerado ineficiente e servidor que é considerado indisciplinado. Como vai fazer essa avaliação? O servidor vai ter ciência de cada avaliação, durante todo o processo até a avaliação final. Servidor insubordinado e servidor que não tem dedicação ao serviço, não cumpre o serviço com dedicação, e servidor que tem má conduta. Quem vai avaliar isso? A chefia imediata vai fazer o relatório de avaliação do probatório, de tempos em tempos, ou ao final de cada ano, ou a cada 6 meses, assim como determinar a secretaria em que se trabalhe, e vai dar ciência ao servidor, vai atribuir uma nota e vai dar ciência ao servidor dos motivos daquela nota. O servidor pode entrar com recurso a qualquer tempo durante o período probatório, tá? Ou até 10 dias depois de terminado o período probatório. Tá bom? Ele pode entrar com recurso. Fez a consciência no prazo de 10 dias da avaliação ou no prazo de 10 dias da avaliação final. Ele vai pedir defesa, ele vai argumentar, vai contratar um advogado para contestar isso, essa avaliação. Vai ter que apresentar as provas. Ao servidor em estágio probatório, somente será concedida licença-saúde por um prazo máximo de 90 dias em todo o período probatório, tá? Esse é um dos maiores motivos para não se passar no período probatório em Praia Grande. Consecutivos ou não, então é todo o período probatório, salvo em caso de acidente de trabalho. Em caso de acidente de trabalho, de acordo com a Constituição, o servidor é automaticamente efetivado, se ele comprovar, entrar com o processo e for comprovado que aquele acidente foi realmente decorrente do trabalho, tá? Em caso de acidente de trabalho ou de doenças graves. Não qualquer doença grave, mas aquelas estabelecidas em decreto municipal.
Isso é em todo, o que eu venho falando aqui é em todo estatuto. Todo o estatuto de qualquer município tem, porque está cumprindo a Constituição. A respeito da transferência, o servidor poderá ser transferido de um para outro cargo efetivo por a pedido ou ex officio. A transferência ex officio é conhecida também por transferência compulsória. Compulsoriamente, por algum motivo determinado pela chefia, ele é transferido para outro setor, no caso de professor ou alguém da educação, para outra escola. É compulsória. O motivo pode ser que não há mais a turma, né? Não há mais, aquela sala foi fechada ao longo do ano letivo por falta de alunos, por exemplo. Então, ele pode ser transferido compulsoriamente para trabalhar, continuar trabalhando, mas em outra escola. E a pedido, o pedido de transferência é uma fase do processo de atribuições de aulas, no nosso caso. Atendida sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao aproveitamento do cargo. O cargo de servidor foi extinto, então ele pode ser transferido ex officio para outro lugar, que aproveite o cargo dele. E também transferência a pedido, conveniência do serviço público. Tem, quando é o processo de atribuições de aula, tem um número de escolas que estão sem professor. Então, os primeiros a serem atendidos nesse processo são aqueles efetivos que pediram transferência. As demais vagas entram no processo de atribuição para outros efetivos. Aproveitamento do cargo. Se é aproveitamento do cargo por extinção do cargo dele, somente para cargo da mesma referência de vencimento. Isso significa que ele vai ganhar a mesma coisa. Transferência por permuta. Permuta é quando dois servidores municipais resolvem pedir transferência, por exemplo, de horário. Eu sou professora, trabalho de manhã, e eu tenho uma amiga que trabalha no período da tarde na mesma escola ou em outra escola, e nós queremos trocar de período. Então, nós duas juntas solicitamos, normalmente, a SEDUC, que seja feita uma remoção por permuta, uma transferência ou remoção por permuta. Se a SEDUC e o chefe imediato, primeiro, o diretor da escola, que também vai endossar isso, vai assinar, vai carimbar, concordarem com a transferência, assinam, carimbam e a transferência é feita. Reintegração. O que é reintegração? É o reingresso no serviço público de um servidor que foi demitido. Você fez você foi mal avaliado no estágio probatório e você foi demitido, você entrou com uma ação dentro do prazo de 10 dias, solicitando vistas, né, contestando a decisão da má avaliação, e você ganhou a causa. Então, você é reintegrado no serviço público. Ou então, você foi demitido por alguma das causas que nós vamos ver aqui, de demissão, e você pode entrar com um processo, né, e ganhar o processo e ser reintegrado. A reintegração é de decisão da administração ou do judiciário. Você entrou com um processo na justiça, vai para o juiz e você pode ser reintegrado, com o ressarcimento, inclusive, do tempo que você foi demitido injustamente. Você recebe todo o tempo que você ficou sem receber, sem trabalhar, você é ressarcido desses valores que você deixou de receber.
A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, ou se esse cargo foi extinto, não existe mais, ou no cargo resultante, que é um novo cargo. Cargo de vencimento e habilitação profissional equivalente, ou seja, os pré-requisitos para aquele cargo e os valores que vai do salário serão os mesmos, tá? Se não for possível, se não o seu cargo foi extinto, né? E não tem outro cargo equivalente, você vai ser posto em disponibilidade. Você não vai ficar em nenhuma escola, você deve cumprir um determinado horário em algum local determinado pela SEDUC, né? E você vai ficar em disponibilidade. Disponibilidade são aquelas. Foi o caso, por exemplo, de quando o Estado de São Paulo fechou as salas de primeira a quarta série. Nós não tínhamos mais primeira a quarta série, e os professores efetivos dessas salas de aula, desse nível de ensino, ficaram em disponibilidade ou foram trabalhar em alguma escola municipalizada, os que sobraram ficaram em disponibilidade e podem ser aproveitados em outros lugares ou simplesmente ficarem disponível até que tenha alguma sala de aula para ele atuar. Submetido à inspeção médica, verificada a incapacidade para o exercício do cargo, o servidor será aposentado, tá? Então, é no caso muito referente à aposentadoria proporcional e à readaptação. Se ele for reintegrado, né, quem lhe houver ocupado o lugar, né, durante o afastamento dele, porque ele foi demitido, né, será exonerado ou reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito a nenhum tipo de indenização, porque foi tirado do cargo no cargo que está ocupando. Digamos que você é diretor de escola, você foi demitido, você entrou com um recurso, você deu um recurso perante o juiz, perante a lei judiciária, tá? Você entrou com advogado e você foi obrigatoriamente conduzida à reintegração. Entretanto, tem já uma pessoa lá no seu lugar. E essa pessoa, ela ficou te substituindo, ela não é efetiva daquela escola. Ou o seu cargo ficou vago porque você foi demitido. Aquele lugar onde está trabalhando é o seu cargo, é o seu lugar onde você escolheu para trabalhar, né, no processo de atribuições de aulas. Essa pessoa, se ela for uma substituta que ocupe um cargo de confiança, como é o caso, por exemplo, de um professor que está ocupando o cargo de direção, ela vai voltar para o cargo dela de origem, que é de professor, sem direito a nenhuma indenização e sem incorporar isso para a sua aposentadoria. Tá? Agora, se você foi demitido, entrou com um processo, ganhou, porém, você é avaliado, precisa ter a inspeção médica, e caso seja verificado que você não tem condições físicas ou mentais para ser reintegrado naquele cargo, você será aposentado. No caso, será aposentado proporcionalmente, se você ainda não tiver o tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral. Em casos especiais, aí você é daqueles que luta, quer trabalhar, quer ficar na escola. Em casos especiais, o aposentado poderá reverter ao serviço, vai brigar na justiça de novo para voltar. Voltar a trabalhar em outro cargo de igual nível de vencimentos, respeitados os requisitos para o provimento do cargo. Então, você quer
voltar a trabalhar, não importa em que cargo for. E só que você vai ganhar a mesma coisa, de igual nível de vencimentos. E você tem os requisitos para aquele cargo lá que está vago. Então, nesse caso aqui, você pode reverter, voltar ao serviço público por um processo de readaptação, ou, no caso, se o seu cargo foi extinto, para outro similar. Vocês vejam que é bem, as coisas são bem assim, dentro da realidade, pelo menos essa parte do estatuto, daquilo que a gente vê sendo realizada nos sistemas de ensino. Do aproveitamento. Aproveitamento também tem muito a ver com aqueles que estão em disponibilidade ou com aqueles que foram demitidos e ganharam ação na justiça, ou com aqueles que foram readaptados, porque não tinham mais condições físicas ou psicológicas de estarem no cargo em que se efetivaram. Do aproveitamento, é a volta do servidor em disponibilidade ao exercício de cargo público no preenchimento de vaga existente ou que se verificar nos quadros do funcionalismo de novas vagas, né, mediante inspeção médica. É lógico que ele pode ter esse aproveitamento dentro do seu cargo. Deixa eu ver aqui. Da sua carreira, tá? Ele vai ter esse aproveitamento na escola, trabalhar numa biblioteca, trabalhar na secretaria, ele vai ser aproveitado enquanto ele está em disponibilidade, até para que ele não fique ansioso e recebendo. O aproveitamento pode acontecer daqueles que estão em disponibilidade a pedido ou ex officio, inclusive a readaptação, respeitada sempre a habilitação profissional. É capaz desse serviço? Pode ser aproveitado. Da readaptação. É o aproveitamento do servidor em cargo mais compatível com sua capacidade física ou intelectual. Digamos que você é professor da educação infantil 1 e você não tem condições físicas de lidar com bebês que necessitam de colo ou de higienização. Então, você consegue provar que você tem problema de coluna ou outra incapacidade física ou psicológica que comprovadamente através de laudo médico do SUS e o serviço médico do município, você pode ser readaptado, ir para a secretaria, ir para a biblioteca, ir para a sala de informática. Então, para um cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual. Quando se verificarem modificações no seu estado físico ou psíquico, ou nas condições de saúde do servidor, que lhe diminuam a eficiência, não é mais capaz, para o exercício do cargo em que ele é efetivo. E, quando se comprovar, ele não quer ser readaptado, tá? É o caso contrário. Ele solicita a readaptação, o aproveitamento pode ser a pedido do servidor, que é o primeiro caso que nós
Ana, liga seu áudio. Onde foi que eu parei, gente? Quando foi o último slide? Porque caiu a minha internet e eu não